Eu acredito que os erros na comunicação interna de uma empresa comecem ainda fora da empresa. Falta ao brasileiro uma certa cultura de comunicação, porque isso não é nem estimulado nas nossas escolas, né? Considerando que todas as grandes ideias, elas só acontecem, só são levadas a efeito, só são executadas graças a um processo de comunicação, eu creio que esta deveria ser uma disciplina obrigatória para incutir até nos alunos a importância de saber se comunicar bem e de saber comunicar uma ideia, passar aquela ideia adiante. Aprender redação apenas não é suficiente, já que hoje o mercado exige que o profissional se comunique bem, principalmente de forma oral, não é apenas na forma escrita. Dentro da organização também tem que existir um estímulo à comunicação, como um elemento essencial até à produtividade. Muito retrabalho poderia ser evitado se as pessoas se comunicassem mais e melhor. Talvez o principal erro aí na comunicação entre funcionários esteja justamente na falta de um estímulo para que eles se comuniquem. Uma vez eu soube de um industrial em São Paulo que ele estimulava os seus funcionários a levarem os colegas no carro, no caminho até a fábrica. Aqueles que davam carona para mais três amigos no carro ganhavam um adicional para o combustível. Aquele empresário ele sabia que os colegas, que os seus funcionários, viajando juntos, eles começariam já a se comunicar no caminho na ida para a empresa, e ali eles já começariam a resolver os problemas da empresa enquanto estivesse conversando. A deficiência na comunicação entre departamentos numa empresa geralmente é um problema de gestão. Um bom gestor jamais vai permitir que a sua área se transforme em um feudo, competindo com as outras áreas. Isso é muito comum nas empresas, isso acontece muito, e as raízes disso estão na natureza humana. Que a gente, por natureza, tenta de todas as formas estabelecer os nossos domínios e proteger os nossos territórios, né? A partir do momento que o gestor estimula um sentimento de animosidade entre departamentos, toda a comunicação interna entra em declínio. As empresas investem em comunicação para conseguir resultados. E aquelas que investem conseguem efetivamente uma equipe mais coesa e ciente também do valor da comunicação interna. A empresa não pode cobrar de seus colaboradores uma boa comunicação se ela nunca comunicou à sua equipe o que seria essa boa comunicação. E nem criou meios para acontecer essa boa comunicação. E os gestores que têm deficiência em comunicar suas ideias, obviamente terão dificuldade em concretizar, em levar adiante essas ideias, fazer com que elas se transformem em realidade através da sua equipe. Antigamente a ordem nas empresas era parem de conversar e comecem a trabalhar. Hoje a ordem é comecem a conversar e a trabalhar. A comunicação, tanto horizontal como vertical, é importantíssima para existir fluidez na normalização das ideias, para você criar ideias, criar até um consenso, um certo nível equalizado de conhecimento dentro de uma companhia. O próprio conceito de gestão do conhecimento está baseado no levantamento de quem sabe alguma coisa e de quem quer saber alguma coisa, para isso, assim você colocar essas pessoas em contato e facilitar a troca de informação e geração de conhecimento dentro de uma empresa. Para você organizar o fluxo de comunicação dentro da empresa, é preciso entender a empresa como um mercado, onde existem produtores, existem vendedores ou intermediários e existem compradores. Tudo funciona como uma cadeia real de compra, venda e venda de informação. Na empresa você encontra aqueles que geram conhecimento, geram informação, e aqueles que só podem agir e produzir algo se tiverem acesso a essa informação. Para você manter esses elos ligados, você tem os vendedores, ou corretores, ou intermediários da informação. É uma categoria na qual geralmente os gestores se encaixam, né? Mas não apenas eles. Qualquer funcionário, qualquer colaborador da empresa pode ser um facilitador nesse processo de troca de informações. Mas, infelizmente, em algumas organizações isso não é bem visto. Aqueles que informalmente mantêm os vínculos, criam e mantêm funcionando esses vínculos no processo de informação, eles podem ser erradamente vistos como dispensáveis no processo produtivo. Alguns são até interpretados como fofoqueiros ou coisa assim, né? Alguns realmente são. Qualquer produtor de bens tangíveis
ele sabe que para a sua atividade ser bem sucedida, ele tem que criar meios de distribuição do seu produto. E quem gera ideias, dá ordens ou compartilha informações, deve sentir a mesma coisa. A culpa de muitas coisas que não funcionam ou funcionam mal nas empresas está na falta dessa fluidez na comunicação. O trabalhador de uma linha de produção de calçados, por exemplo, ele sabe que se não passar para frente o couro no qual ele acabou de passar a cola, o seu colega não pode aplicar a sola, ou costurar, ou terminar o serviço. Se ele demorar para fazer isso, até o trabalho que ele fez de passar a cola vai ficar perdido, vai ser perdido. A cola vai secar. Mas nem sempre as pessoas entendem que a mesma agilidade de processo é exigida na linha de produção de ideias. A gente pensa em linha de produção de tangíveis, mas na linha de produção de intangíveis é preciso ser ágil também na comunicação, na transferência da informação. Se eu não passar adiante uma ideia, uma ordem, uma informação, toda a cadeia deixa de funcionar. Ou vai funcionar, então, de forma capenga. Para você organizar o fluxo de comunicação, é preciso entender esse fluxo e fazer também um planejamento desse fluxo. E educar as pessoas nas melhores práticas que elas devem utilizar para que isso aconteça. Nem sempre a comunicação funciona em geração espontânea, né? Ela precisa ser planejada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser ajudada para poder funcionar.